A Rádio Brasil Espírita apresenta Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, com Sérgio W. Soares, fundamentado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita! Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra. Programa ao vivo, hein? Se você está ouvindo numa quarta-feira e for exatamente 21h30, é porque você está escutando o programa ao vivo. Mas se eu estiver escutando na terça-feira, ou na segunda, ou no sábado, aí é reprise, né? Então, programa ao vivo toda quarta-feira aqui na Rádio Brasil Espírita. Ah, Sérgio, mas eu não queria perder o programa e tem hora que eu tô na rua. Sabe o que você faz? Baixa o aplicativo, vai lá na Play Store e coloca ali, Rádio Brasil Espírita. Você baixa o aplicativo, pelo seu celular você ouve o programa, tá certo? E toda a programação da Rádio Brasil Espírita. Mas, vamos lá. Então, estamos conversando aqui sobre psicoterapia reencarnacionista, regressão de vidas passadas. A gente sempre faz questão, logo no início do programa, de pontuar algumas coisas. Ah, psicoterapia reencarnacionista é a mesma coisa que TVP? Não, não é a mesma coisa que TVP. Por quê? A TVP, ela tem no seu processo de regressão a hipnose, tá? Na psicoterapia reencarnacionista não tem. Ué, mas como é que eu lembro? Como é que vem? Na psicoterapia reencarnacionista, ela segue rigorosamente aquilo que consta na pergunta 399 do Livro dos Espíritos sobre recordação de vidas passadas. Então o que diz ali? É correto, é lícito você recordar? E os espíritos respondem: você recordar uma vida passada para fins fúteis, para besteira, bobagem. Eu queria saber se eu torcia pelo time tal na vida passada. Eu queria saber se eu tinha, se eu era um rei, uma rainha, ou se era... Ou seja, para essas futilidades, não. Mas ele deixa claro que quando vem essa lembrança dos espíritos superiores mostrando à pessoa aquilo que ela precisa recordar, aí sim é válido. Nesse caso, sim é válido. Então, na psicoterapia reencarnacionista, a regressão ela é feita como? Um relaxamento, a pessoa deita ali, ouve uma musiquinha, está plenamente consciente de tudo que se passa, de tudo que ocorre ao seu redor. E quem mostra, quem traz a lembrança da vida passada é o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, que vai trazendo aquilo que ela necessita saber, que ela necessita relembrar, que vai ser importante para ela no seu progresso de evolução, evolução moral, de progresso moral e evolução espiritual, nessa jornada que estamos aqui na Terra. Tá? Então ela segue rigorosamente de acordo com o que a doutrina espírita explica lá no Livro dos Espíritos. Ah, mas e como é que funciona o resto? Por que vocês falaram sobre André Luiz, Obreiros da Vida Eterna? Porque no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, ele consta ali uma situação muito importante. Ele está com o Dr. Barcelos numa palestra, é um psiquiatra desencarnado em nosso lar, tá? E ele já falava sobre essa psicoterapia reencarnacionista que chegou à Terra, recente agora, chegou em 1996. Mas em 1946, lá com André Luiz já era dito. O que consta lá no Obreiros da Vida Eterna? Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos
que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam às teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas. Então, o que acontece? É a terapia que é feita lá no plano espiritual. Esse é o grande ponto, talvez que seja um diferencial que a psicoterapia reencarnacionista tem. Por quê? Quando eu vou fazer o meu tratamento convencional, muitas vezes se busca a causa, a razão, a formação da nossa personalidade na infância. Ora, mas e antes da infância eu não estava vivo? E antes da infância eu não vivi outras vidas? Será que eu já não tinha então uma personalidade lá atrás? Então, qual é a personalidade mais forte que eu já vou estar carregando? A dessa vida na infância ou a minha característica que já vem de outras e outras e outras e outras e outras vidas? Vale aí a reflexão. Então, através desse ponto é que a gente consegue, muitas vezes, se libertar dos nossos traumas, a gente consegue se libertar das fobias, a gente consegue compreender muita coisa. E semana passada falamos dos 4 pilares da psicoterapia reencarnacionista, falamos sobre a versão persona e versão espírito. Por quê? Versão persona e versão espírito, basicamente, é aquela mudança da visão que nós temos da nossa história de vida desde a infância. Tá? Então, a versão persona como é que é? É como o nosso ego entende, como o nosso ego interpreta os fatos e as circunstâncias da infância no decorrer da vida. Tá? Ou seja, é um raciocínio muito limitado. Por que eu digo que é limitado? Porque se a gente agora for relembrar alguma coisa, algum evento da nossa infância, provavelmente a gente já vai conseguir enxergar de uma outra forma. De uma forma um pouquinho diferente daquela visão que nós tínhamos. Tá? Então isso já faz uma diferença enorme. Tá? Versão espírito. É quando a gente entende a nossa vida depois de desencarnado. Quando a gente está no mundo espiritual. Quando a gente, aqui na Terra, por isso essa psicoterapia chegou aqui na Terra, a gente não precisa agora desencarnar para entender a nossa versão espírito. Podemos, encarnados mesmos, entender que somos espíritos eternos. Não sei se foi André Luiz ou Ramatiz, não me lembro qual é a citação. 2.500 encarnações a gente teve aproximadamente para estar aqui agora. E olha que ainda somos muito primitivos, ainda precisamos evoluir muito. Então a gente começa a perceber esse nosso passado, esse nosso histórico, tá certo? É isso aí que a gente vai começar a compreender. Estamos na Rádio Brasil Espírita. Então, nós entendemos o conceito de reencarnação. Legal. E quantos de nós agimos utilizando a compreensão da reencarnação? É muito interessante, né? Porque a gente fica revoltado com as coisas materiais, a gente se revolta quando temos alguma doença, quando temos algum problema, quando temos um parente com alguma dificuldade, quando alguém nasce com algum problema de saúde. E essa mesma pessoa que se revolta, ela chega também e fala que compreende reencarnação, que entende o conceito e que entende as leis de causa e efeito que o Espiritismo nos mostra. Como é que fica? Então tem alguma coisa errada. Senão ela não estaria tendo essas revoltas. Ela estaria, na verdade, trabalhando a sua resignação. Né? Opa, isso aqui é causa e efeito. Boa coisa não fiz lá atrás. Deixa eu resgatar isso aqui e vamos, vida que segue. Né? Então, a gente precisa compreender isso melhor.
Hoje vamos falar um pouco sobre personalidade congênita, que é a personalidade que já existe conosco, né, de vidas e de vidas e de vidas passadas. Mas antes, alguns detalhes aqui, tá? Bom, psicoterapia reencarnacionista, vocês podem procurar no site da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, ABPR, portal abpr.org, tá ok? Tem muita informação nesse site. O nosso programa aqui, a gente fica falando, conversando, né, explicando sobre a psicoterapia reencarnacionista. A gente faz um intervalo mais lá para frente e depois voltamos respondendo as perguntas que vocês nos enviam. Como é que faz para enviar uma pergunta para esse programa? Anota aí o nosso WhatsApp. Para quem estiver fora do Brasil tem que botar o 55, né, que é o código brasileiro. Você que já está no Brasil, coloca apenas o código, Rio de Janeiro, 21. Colocou lá, 21. E o telefone, 99-247-5631. Vou repetir, hein? Pegou aí? Pegou o celular? Anotou? Anota aí, gente. Fala, abre aí o bloco de notas aí no notebook, vai. Abre o bloco de notas. Abriu? Isso, agora coloca aí. 21 99-247-5631. Pode colocar aí, tá? Se você estiver escutando o programa num horário de reprise, você pode adicionar, pode enviar sua pergunta e no programa da outra quarta-feira a gente responde, não tem problema nenhum, tá? E pelo próprio WhatsApp a gente também responde e conversa. Ao término do programa a gente fica aqui mais algum tempo conversando com os ouvintes, tirando dúvidas, esclarecendo, enfim, todo mundo participando e a gente aprendendo um com o outro. Para Facebook você entra em facebook.com. Você também pode enviar pergunta lá e participar. Inclusive lá tem a reprise dos nossos programas anteriores, tá bom? Então, facebook.com/recordando vidas passadas, tudo junto. facebook.com/recordando vidas passadas. Então, você pode entrar lá, você vai encontrar, vai poder também colocar sua pergunta, sua participação. Clique em curtir, se você estiver gostando, curta, se gostar muito, compartilhe, e assim a gente vai aprendendo e vai conhecendo melhor isso aí. O nosso e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. O e-mail já é uma mensagem, né? amorperdãoefé@gmail.com. Então, vocês podem mandar aí que a gente vai continuar, vai responder todas essas perguntas. Bom, como funciona a psicoterapia reencarnacionista, né? Como é que é feito esse tratamento? Como é que... Bom, são consultas e reconsultas, tá? E com regressões intercaladas. O tratamento da psicoterapia reencarnacionista, ele pode ser semanal, ele pode ser de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, tá ok? As consultas costumam ter uma duração geralmente de 1 a 2 horas. Quando existe regressão, acaba demorando um pouco mais, mas geralmente de 1 a 2 horas. E aí a gente vai tendo como uma das finalidades a nossa versão espírito começa a compreender melhor o entendimento sobre a nossa versão persona. Mas Sérgio, para que isso? O que isso vai ser útil para mim? O que isso vai me trazer de bom? Vamos lá. No aspecto psicológico, tá? No aspecto emocional, no psicológico, ele vai fazer com que você compreenda, muitas vezes encontre a razão, a causa de diversas fobias, de diversos transtornos que acontecem conosco e a gente não faz ideia do que possa ser. Vocês querem um exemplo? Eu vou falar de uma pessoa que fez um tratamento, ela autorizou que a gente comentasse, né? Mas eu não vou citar nomes aqui, é óbvio, tá? Mas tinha uma pessoa que ela tinha uma fobia muito inusitada. Diferente, pelo menos. Eu nunca tinha visto alguém com esse tipo de situação. Quando começava a chover, quando ela andava na rua, as pessoas abrindo guarda-chuva,
E ela vendo aquela ponta, né, a ponta do guarda-chuva, ela ficava desesperada com aquilo. Tudo bem, ela ficava quieta, né, andava, mas ficava num estado de aflição, que chegava em casa, chegava naquele estado, né, uma mistura de alívio com aflição, com ansiedade, ou alguma coisa assim. E tinha isso, via aquela ponta do guarda-chuva e ficava com um trauma daquilo. Sem nenhuma razão aparente. Nunca teve ninguém que tacasse o guarda-chuva na cabeça dela. Nunca teve nenhum problema em relação a isso, tá? E começou então o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. Várias regressões, várias situações, e depois, numa dessas regressões, o mentor espiritual daquela pessoa lembrou, né, ajudou ela a recordar uma vida onde essa pessoa estava num navio. Essa pessoa era um marinheiro e tinha sido condenado, mas não foi condenado igual nos filmes de pirata, a pular na prancha para cair no mar, não. Ainda iria ficar vivo, sendo que o pirata lá, o comandante do navio, sei lá quem era, o chefão lá que dava as ordens, tá? Mandou que aquela pessoa tivesse os olhos cegados. Ia ficar cega, foi essa a condenação. E cego pela espada. Então a espada ali, enfiou a espada no olho da pessoa. Horrível, né? Né? Enfim, aconteceu isso. E veja, a última visão que aquela pessoa teve, ela continuou viva, né? Só que ficou cega, mas a última coisa que seus olhos viram naquela encarnação foi aquela ponta da espada indo na direção da sua vista. De alguma forma, a ponta do guarda-chuva associava a essa lembrança. Gente, em que situação que essa pessoa, em que situação que não fosse pela psicoterapia reencarnacionista, que ela iria conseguir resolver isso? Alguém consegue me dizer? Acho que não, né? Então repara só, veio essa lembrança, né? Veio esta memória, essa recordação, e graças a isso, o que aconteceu? Ela se desligou daquele passado, daquele momento. Ela passou a compreender, peraí, uma coisa é a ponta de espada, outra coisa é o evento que aconteceu naquela vida, e outra coisa são guarda-chuvas na encarnação atual, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Ela nunca mais veio a ter problemas com esse tipo de situação. Em programas futuros, nós vamos ter alguns convidados, psicoterapeutas também, que vão contar vários casos, várias situações. Não percam não, hein? Vai valer a pena, tá ok? Nosso programa tem muita coisa pela frente aí para chegar, tá? Mas reparem então, no caso de fobias, por exemplo, a psicoterapia conseguiu ajudar em relação a isso. Essa pessoa já tinha feito diversos tratamentos em diversos lugares, né? Como é que foi a sua infância? E a infância ela falava, mas você tomou alguma guarda-chuvada? Alguma coisa? Não tinha tomado nada. Ninguém tinha batido com ele em guarda-chuva, ninguém tinha espetado a barriga dele com guarda-chuva, nada disso. Por quê? Não era de uma lembrança vinda da infância, mas vinda de uma outra encarnação. Isso faz uma diferença enorme. Ah, Sérgio, tudo bem, mas e nos aspectos físicos? Eu tenho um problema de úlcera, eu tenho um problema de gastrite. Vamos lá. A gente comentou também no programa passado, né, em Nosso Lar, que eles falam, quando você poderia imaginar que raiva, ódio, ansiedade, inveja, ciúme, impaciência seriam fatores determinantes para um diagnóstico. Então o que acontece? O sujeito tem uma gastrite, tem uma úlcera.
e não identifica, ele toma só o remédio para úlcera, só o remédio para gastrite. Mas ele não consegue perceber que aquela gastrite, ela vem do quê? Da sua ansiedade. Olha aí o emocional. É o sentimento, é o emocional que causa aquela gastrite. Se ela não tratar da sua ansiedade, ela vai ficar com gastrite o resto da vida, vai ficar tomando remédio o resto da vida, não vai resolver nunca. Então o que ocorre? Né? Essa pessoa, quando ela faz o tratamento pela psicoterapia, ela consegue ir na raiz do problema. Opa, eu vou trabalhar a minha ansiedade. E aí, pela personalidade congênita, que a gente vai falar já já, ela começa a resgatar isso tudo. E aí sim, ela vai melhorando, vai evoluindo, daqui a pouco não precisa mais de remédio nenhum. Então, a psicoterapia reencarnacionista consegue resolver, consegue ajudar, né, consegue trazer resultados muito bons, muito satisfatórios, tanto no que diz respeito a fobias, estresse, depressão, síndrome do pânico, toque, etc., como também no aspecto físico da pessoa. Isso é muito importante, que a gente consiga enxergar isso, que a gente consiga perceber isso, tá? Sobre a personalidade congênita, o que vem a ser então essa personalidade congênita? É o segundo pilar aí que a gente vai falar sobre da psicoterapia reencarnacionista, né, das suas finalidades. Falamos versão persona e versão espírito na semana passada. Personalidade congênita. O que acontece? É um ponto que contraria a concepção básica da psicologia oficial, porque ela diz que a personalidade se forma através dos aspectos genéticos, familiares, sociais, né? A psicoterapia reencarnacionista entende o quê? Que a gente já reencarna com uma personalidade definida. E que personalidade é essa? É muito simples. Se nós somos reencarnacionistas, se a gente ouve, assiste, vê nos livros que quando a gente desencarna pouca coisa muda, ou seja, aquele sujeito ele continua sendo praticamente a mesma coisa que era antes, então lá atrás eu também era a mesma pessoa que era antes. Com um pouco mais de evolução, um pouco mais de progresso, mas a minha personalidade ela já vem exatamente sendo a mesma que eu apresentava nas minhas últimas encarnações. Um sujeito que tem a característica da inveja. Ele provavelmente era invejoso na vida passada, era na vida retrasada e na vida antes-retrasada. Consegue perceber aí? Um sujeito que era ciumento, que é ciumento nessa vida, muito provavelmente vai entender-se que ele era ciumento na vida anterior, na outra, na outra e na outra. Deu para enxergar isso aí? Essas características individuais, né, desse nosso modo de agir, de reagir, o que acontece? São nada mais, nada menos que as tendências que já trazemos conosco, latente, já está ali, ó, já está ali dentro, prontinho para brotar. Ok? Então, o que vai acontecer? No confronto com as situações da nossa vida terrena, essas características passam a se manifestar. Isso quer dizer o quê? O nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo da gente se expressar, que a gente traz no nosso corpo emocional e mental, que nos caracterizam e já nascem conosco, já chega com a gente. Repara, o que é mais fácil a gente compreender? Às vezes você vê alguém tem 2 filhos gêmeos. E como pode, então, gêmeos, com a mesma criação, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, estudando nas mesmas escolas, almoçando a mesma comida, um do outro, um com o outro, vivendo as mesmas situações, então eram para ser pessoas iguais na personalidade? Nada mais lógico. Se você parte do princípio que é da infância, que é aquela coisa toda, né, que a personalidade forma quando está aqui, era para ser a mesma coisa.
ou pelo menos em sua grande maioria, ou a diferença entre ambos era para ser uma coisa muito pequena, mas às vezes nós vemos o contrário. Vemos personalidades e características absurdamente diferentes umas das outras. Agora, quando eu passo a observar pela ótica que consta lá no Obreiros da Vida Eterna, que peraí, esse era um espírito que numa vida passada não era irmão gêmeo de ninguém, não era coisa nenhuma, e que está aqui. E aquele outro era um outro espírito que morava num outro país, num outro lugar, numa outra época, numa outra situação completamente diferente. E reencarnou como irmão gêmeo daquele, nessa vida atual. Ah, agora eu entendo por que um é tão estudioso e o outro é tão preguiçoso. Por que um é tão amoroso e o outro é tão revoltado. Por que um gosta de futebol e o outro gosta só de basquete. Por que... Ah, são características de vidas anteriores. Aí sim a gente começa a compreender melhor. Deu para enxergar isso aí direitinho? Então o que acontece? Quando a gente reencarna, nós não formamos uma personalidade, nós apenas revelamos a personalidade que nós temos. E por que a gente reencarna então? A gente reencarna justamente para poder trabalhar esses aspectos que a gente precisa melhorar, que a gente precisa progredir, que a gente precisa evoluir, tá? Por quê? O que acontece? No plano, vamos supor que eu viva numa colônia, eu desencarnado, estou numa colônia espiritual, tá? E ali, por exemplo, as pessoas são super pacientes, super gentis conosco. E eu tenho um problema sério, sabe qual é? Eu sou muito impaciente. Eu sou extremamente impaciente. Mas num lugar onde não acontece nenhuma situação para que eu fique sem paciência, como é que eu vou trabalhar essa característica que eu preciso melhorar em mim na minha reforma íntima? Como que eu vou conseguir melhorar? Eu não vou ter como. Então, por que a gente reencarna? Se lá naquela colônia espiritual você não tem como desenvolver isso, como trabalhar a sua tolerância, porque lá está tudo perfeito, lá está tudo tranquilo, o que acontece? Quando a gente reencarna, o que não vai faltar é situação para tirar a gente do sério. E aí eu vou trabalhar então a virtude da paciência. Como? Convivendo com situações que geralmente vão tentar me tirar do sério. Que quase sempre vão tentar me tirar do sério. Isso é o que se chama, por exemplo, é o que se chama na psicoterapia reencarnacionista de gatilhos. O que é um gatilho? Gatilhos são o quê? São situações, pessoas, circunstâncias que visam fazer aflorar as nossas inferioridades que já vêm de séculos e séculos atrás, para que a gente as reconheça. Deu para perceber isso aí então? São os gatilhos. Imagine aqui na Terra, por exemplo, um esquiador, uma pessoa que precisa trabalhar a característica de esquiar na neve. E aí ele vai e está no Rio de Janeiro. Ele vai conseguir desenvolver a característica de... Porque ele tem pouquíssima habilidade para esquiar na neve. E sempre que ele esquia na neve, ele se machuca. Ele leva tombo e se machuca. Ah, então tá, ele nasce no Rio de Janeiro, porque aí ele, pronto, não vai mais se machucar esquiando na neve. Mas isso, o fato dele morar no Rio de Janeiro e não precisar esquiar, significa que ele aprendeu a virtude, a qualidade, a característica de esquiar na neve? Não. Não significa, muito pelo contrário, significa que ficou adormecido aquilo ali. Mas na hora que ele precisar,
ele vai ter que saber se virar. Então o que é feito? Opa, deixa eu ir lá para o Canadá, deixa eu ir lá para o Polo Norte. Ali eu vou ter a oportunidade de esquiar e aprender. Eu vou levar 1 tombo, 2 tombos, 3 tombos, 4. Quantos tombos forem necessários até que eu aprenda a esquiar de uma maneira satisfatória. E eu não tenha mais problema com isso. Então essa viagem daqui do Rio de Janeiro para o Polo Norte, para ele aprender a esquiar, é mais ou menos, tá? Eu estou usando aqui uma metáfora, como o sujeito que ele vai reencarnar para poder trabalhar virtudes que ele ainda não conseguiu adquirir. E cada vez que esse sujeito, o intolerante, ele encontrar gatilhos na sua rotina, gente tentando tirar ele do sério, gente que provoca ele, gente que dá fechada nele no trânsito, e ele fica, caramba, parece que isso atrai para mim. Sim, vai atrair. Até ele aprender a não mais se importar com isso. Ou não mais reagir de uma maneira tão furiosa, tão agressiva, a ponto de tirar ele do sério. Isso é reforma íntima. Isso é progresso, é evolução moral, evolução espiritual. Isso é o que? É ele subir um degrau na sua escala evolutiva. E o que acontecia? Ele passava antigamente, né? Vamos falar nos dias atuais ainda, porque a psicoterapia reencarnacionista chegou agora. Tá? Chegou em 1996, como a gente estava comentando. Então o que acontece? Ela começando a enxergar isso, ela desencarnava, ela não enxergava isso, desencarnava e via. Rapaz, mas você reencarnou para trabalhar a tolerância, para trabalhar a paciência. O que você fez? Você ficou mais impaciente ainda, mais intolerante ainda. E ele, é mesmo. Poxa, será que eu posso reencarnar de novo? Pode, e assim é dada uma nova chance. Então o que acontece? Você não precisa mais reencarnar de novo, você já está reencarnado. Na psicoterapia reencarnacionista você vai ter essa lembrança, vai ter esse resgate, e a partir daí você já começa a se policiar. E não raro, situações que antigamente tiravam aquela pessoa do sério, ela vai começar a perceber que aquilo já não tira mais tão do sério assim. Que ela já encara problemas, contratempos e situações com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade. E a partir desse momento que ela tem essa tranquilidade, no caso lá do estressado lá que tinha a gastrite e a úlcera, ele vai ter a gastrite e a úlcera? Não vai. O sintoma já vai começar a parar de aflorar. Olha a cura física. Olha a cura do emocional. Já vai conseguir dormir mais tranquilo. Olha a cura com os relacionamentos. Já não vai chegar em casa de cabeça quente, xingando todo mundo, dando bronca em todo mundo, batendo na mulher, batendo no filho, dando bronca em todo mundo. Porque, opa, ele trabalhou essa serenidade, trabalhou essa tranquilidade. E tudo isso a partir do momento que, pela própria psicoterapia reencarnacionista, ele observa em vidas anteriores que ele era, na vida passada, um sujeito impaciente, intolerante e se complicou. Na vida anterior àquela, era um cara mais impaciente ainda, mais intolerante ainda, se complicou mais ainda. Caramba, hein? E aí quando ele olha, e o que eu estou fazendo nessa vida? Epa, eu estou fazendo a mesma coisa de antes, que eu sempre fiz nas vidas anteriores. E o resultado foi bom? Ih, rapaz, não foi bom não. Né? Não foi bom não. Então, opa, não quero isso de novo para mim não. Deu para perceber? Então ele vai encontrando na psicoterapia reencarnacionista, nas regressões, por isso que é uma regressão, depois a gente vai analisar, depois tem só as reconsultas para que possa ser analisado, né, junto com a pessoa que está ali, quais são os aspectos.
que ela tem de característica congênita, de situações que ela vivenciou em vidas passadas e que são muito parecidas com situações da vida atual. Ah, tem isso aqui, tem aquilo ali. Ah, então o que é que o seu mentor espiritual está lhe falando? Ó, isso aqui você pode melhorar, não pode? Você pode trabalhar um pouco mais. É lógico que não é da noite para o dia, mas um dia após o outro a gente vai melhorando, vai crescendo, vai desenvolvendo, vai aprendendo. Então, essa é a parte da psicoterapia. É o aspecto fundamental aí da psicoterapia, psicoterapia reencarnacionista, tratando personalidade congênita. Falamos então dos gatilhos. Então, se você tem situações que deixam você impaciente, opa, deixa eu me cuidar, personalidade congênita, eu tenho que aprender a tratar melhor isso. Se você é uma pessoa muito ciumenta, passa por aquelas crises de ciúme e de tudo mais, opa, eu tenho que tratar melhor isso, eu tenho que entender melhor isso, eu tenho que trabalhar melhor isso em mim, para que eu não fique ciumento com qualquer coisa, porque o ciúme muitas vezes faz o que? Relacionamento acabar. É muito da questão de confiança, é muito da questão de amor, é muito da questão do sentimento de posse. O ciúme muitas vezes é um sentimento de posse. Eu quero aquela pessoa para mim, eu não quero que ela se relacione com ninguém. Será que de repente não é melhor a gente começar a pensar, opa, eu gosto tanto daquela pessoa, eu amo tanto aquela pessoa que eu quero que ela seja feliz. Vou fazer de tudo para que seja feliz comigo, mas se não for comigo, que ela seja feliz onde ela estiver. Tudo bem, vou sofrer um pouquinho se ela não quiser ficar comigo, mas vida que segue, eu vou encontrar uma razão para ser feliz entendendo que aquela pessoa está bem. E a partir daí você consegue fazer o quê? Trabalhar muito bem isso e com a sua evolução, com o seu progresso, você dá um salto de qualidade. É fácil? Não, não é fácil não. Se fosse fácil, né? A gente não precisaria nem reencarnar. Mas a gente reencarna para trabalhar isso. E a gente pode evoluir, a gente pode progredir um pouquinho a cada dia. Então os gatilhos são essas situações. Se você vivencia situações, seja de que tipo, tá? Seja de que tipo. Se você vivencia situações onde tais situações acontecem contigo toda hora, todo mês, todo ano, para pensar, pô, isso aqui é um gatilho. Isso aqui muito provavelmente é um gatilho. E sabe o que está acontecendo? Eu estou embarcando nesse gatilho, não estou conseguindo me melhorar. Eu estou entrando na pilha que está sendo colocada em mim. Opa, deixa eu sair dessa pilha. Deixa eu sair dessa. Não vou mais permitir que aquilo aconteça. Porque se você não resolver nessa vida, não tem problema. A gente não falou 2.500 encarnações? Tem mais 2.500 aí para até aprender. É melhor a gente aprender logo, não é não? Acho que é melhor a gente aprender logo, tá? Da mesma forma que existem gatilhos, existem armadilhas. O que são armadilhas? Pessoas, situações ou circunstâncias que agradam o nosso ego, mas não colaboram em nada para a nossa evolução espiritual. São as ilusões da Terra. Você quer ver uma coisa? Dessas ilusões da Terra, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. A gente vem aqui para a Terra para quê? Para evoluir, para trabalhar, para auxiliar o próximo e tudo mais, né? A gente já aprendeu, estando aqui na Rádio Brasil Espírita, né, os programas que tem aqui na rádio, a gente já ouviu dos nossos companheiros, né, que lá no plano espiritual, opa, desencarnou, vai para o céu e vai ficar no paraíso eterno, tocando harpa, sem fazer nada. É assim? Você está afim de ficar tocando harpa mesmo, né? Olha, eu tocando violão eu sou um desastre. Imagina tocando harpa. O paraíso vai virar um inferno se eu for tocar harpa lá, sem fazer nada, nada, que tédio, nada. Pô, tudo bem, eu estou cansado agora, né? Época de trabalho, férias só tem agora no final do ano, no início do ano que vem.
Mas daí também ficar sem fazer nada o tempo todo, tem alguma coisa errada. Então o que os espíritos mostram pra gente, inclusive? É que no plano astral trabalha-se e trabalha muito. Mas é muito que a gente trabalha. E aí uma armadilha. Eu reencarno. Aí nisso que eu reencarno é com a proposta de trabalhar, de auxiliar o próximo, de fazer o bem. E aí várias pessoas falam, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar um monte de gente, eu ia construir uma instituição de caridade, eu ia auxiliar, eu ia formar uma equipe de trabalho, de auxílio. E aí ele reencarna com essa missão, então. Ele vai ganhar na Mega Sena para fazer tudo isso. Aí ele ganha a Mega Sena. Ufa, ganhei na Mega Sena, olha, mas eu tô tão cansado, eu vou fazer uma viagem lá para a Europa, eu vou passar 1 ano lá, e aí depois eu faço o trabalho da caridade. Aí ele passa 1 ano na Europa, aí ele fala assim, poxa, mas eu não conheço a África, eu nunca fui para o Egito, eu vou passar mais 2 anos indo lá para o Egito, vou para o Japão, e aí ele vai para o Japão, e aí ele vai para o Egito. Aí daqui a pouco, bom, vamos trabalhar, pô, ainda tem, né? Metade do dinheiro, mais da metade do dinheiro já foi embora, né? Haja hotel e haja tudo isso, né? Olha a armadilha aí. Olha a armadilha. Ele estava com aquela missão, né? Foi uma situação que aconteceu, não colaborou nada para a evolução espiritual dele. Ele entrou nessas ilusões. Metade do dinheiro já foi, né? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa, eu queria conhecer a Estátua da Liberdade, né? Tava afinzão de conhecer aquilo lá. Aí ele vai lá conhecer, ver a Estátua da Liberdade. Aí cadê o dinheiro? O dinheiro está acabando. Quando ele volta para o Brasil, ele volta de um navio, ele volta de carona, porque não tem mais dinheiro nenhum. E cadê a caridade, aquela proposta toda? Ih, rapaz, olha só, e agora? Olha a armadilha aí. Deu para compreender aí um exemplo? Bom, pessoal, falamos então sobre personalidade congênita, falamos sobre gatilhos, falamos sobre armadilhas. Eu creio que muita gente vestiu a carapuça aí, tanto em relação aos gatilhos como em relação às armadilhas. Vale a pena a gente pensar nisso. Vale a pena depois entrar lá no Facebook, facebook.com/recordando vidas passadas. Na semana que vem esse programa vai estar disponível. Eu até mandar para outras pessoas observar direitinho, tá? E vamos lá, a gente vai fazer um intervalo, mas antes vou dar novamente o número do WhatsApp. É 21 do Rio de Janeiro, né? 21 992475631. Porque você pode mandar a sua pergunta, quando a gente terminar o comercial aqui, o intervalo, a gente vai trazer aqui as respostas, vamos responder as perguntas dos ouvintes que estão ao vivo. Quarta-feira, o programa entra ao ar 21h30. Se você estiver ouvindo num outro horário, o programa não está ao vivo, mas pode adicionar o WhatsApp, participar, perguntar, que a gente também responde, tá? Então, WhatsApp 21 992475631. Vamos para o intervalo e retornaremos respondendo aí as dúvidas dos ouvintes. Vai lá, chama lá o intervalo, por favor. Muito bem, estamos de volta e vamos aqui às perguntas que o pessoal enviou. Em primeiro lugar, poxa, fazer aqui um agradecimento especial. Estamos aqui recebendo a informação de que temos ouvintes do nosso programa em Portugal, na Inglaterra, na Tunísia. Uau! Na Tunísia tem gente ouvindo o nosso programa. Obrigado aí pela audiência. Que legal! No Japão, Estados Unidos e no Canadá. E a gente até falou sobre o Canadá ainda agora, né? Poxa, que legal, hein? Será que é aquele que a gente falou que ia aprender a andar de esqui? E é esse o canadense que já chegou lá e já está falando aqui, já está ouvindo o nosso programa? Bom, obrigado aí pela audiência, tá? Podem participar, podem enviar as perguntas, mandar aí o WhatsApp, enfim, sejam muito bem-vindos. Tem aqui no WhatsApp
não tem o nome. A pessoa botou assim: acabei de ligar na Rádio Brasil Espírita e peguei esse número de WhatsApp. Então, a gente está aqui ao vivo, tá? Eu sou o Sérgio W. Soares, a gente está falando sobre psicoterapia reencarnacionista, relembrando vidas passadas, ok? Então, tudo isso aí, a gente vai participando. Bom, vamos às perguntas aqui. Como o paciente deve se preparar antes de fazer uma regressão? Olha, a preparação não é nada assim de extraordinário, não. Não tem nada assim de fantástico, não. Tá? Agora, ela deve evitar algumas situações, né? Eu vou fazer a regressão, eu vou lá para a psicoterapia, vou participar lá, vou fazer o processo da regressão, aí eu vou comer uma feijoada, vou encher a barriga, vou fazer aquilo, né? Vou tomar um monte de cerveja e vou... Vai ser um pouquinho complicado. Acho que na hora que ele deitar e ouvir a musiquinha de relaxamento, ele vai dormir e vai roncar que nem um porco, né? Só falando assim. Esse porco ronca? Nem sei se é porco ronca. Vai estar uma boa pergunta. Depois eu vou ver no Google. Será que porco ronca? Não sei. Mas enfim, vai estar aquele ronco. Não vai conseguir, né? É ideal, brincadeiras à parte, é ideal a pessoa ela estar o mais tranquila possível, tá? Já na véspera da consulta para regressão, já faz uma prece antes de dormir, já pede ao seu mentor espiritual, ao seu anjo da guarda. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Preces Espíritas, prece para o seu anjo da guarda, faz essa prece para que seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual, ajude, auxilie para que ela possa ter uma boa noite de sono, para que possa estar com a sua conexão ao seu mentor espiritual mais fortalecida. Entende? Então, quando é feito dessa maneira, vai ajudar e muito, tá? Na regressão que ela for fazer no dia seguinte. Vamos ver aqui uma outra pergunta que enviaram. Apenas recordar que uma fobia vem de uma vida passada faz com que ela cure? Então tá, eu apenas tive uma regressão, uma lembrança, né? E lembrei, descobri que a fobia vem de uma vida passada. Será que isso cura? Bom, vamos entender que não é apenas recordar a origem, não. Tá? Muitas vezes, por exemplo, durante o nosso sono, às vezes a gente dormindo realiza regressões espontâneas. E a gente acessa vidas passadas e traumas daquela ocasião. Eu falei daquela situação do rapaz do guarda-chuva, né? Ele pode ter numa noite de sono acessado aquela vida e passou a ter aquilo mais fortalecido, tá? Muitas vezes, até durante o sono, a gente acorda sobressaltado. A gente acredita que foi um pesadelo. E às vezes não foi um pesadelo, às vezes foi uma regressão. Então, isso não vai nos desligar de lá. Tá? Agora, não vai esvaziar o conteúdo emocional, não vai tirar nada que ficou retido ali. É necessário, então, acessar a situação até o final dela. Até tudo ter ficado muito bem. Ter passado direitinho, promovendo então o desligamento da situação. Por quê? A regressão, a psicoterapia reencarnacionista, foi muito legal essa pergunta, tá? Porque hoje eu não tinha falado ainda sobre isso. Ela não termina no momento do trauma, da catarse, da situação complicada. Ela vai adiante, ela passa daquele momento, vai geralmente até o momento do desencarne, até que ela chegue no plano espiritual, com os benfeitores, com os amigos, recebendo os passes, recebendo os bons fluidos, as boas energias, as boas vibrações, onde ela vai estar se sentindo muito bem, extremamente bem. Esse momento da regressão é o que se chama de ponto ótimo. Então, respondendo a sua pergunta, apenas recordar a fobia, recordar que uma fobia vem de uma vida passada, é suficiente? Não. Por isso a recomendação de fazer
com a psicoterapia reencarnacionista, porque ela vai chegar até aquele ponto ótimo. E aí sim, ela vai conseguir se desligar, tá certo? Vai conseguir ficar tranquila em relação a isso, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Ó, o nosso amigo Alisson, do Maranhão. Boa noite, estamos ao vivo? Então eu vou responder por aqui, estamos ao vivo. Muito bom aí ter a tua participação conosco, Alisson. Vamos lá. Outra pergunta aqui que foi feita. Qual a diferença, deixa eu ver, entre a regressão de memória e a terapia de vidas passadas? Boa pergunta. Então vamos lá. A regressão de memória, ela vai apenas relembrar fatos passados, dessa vida ou de reencarnações passadas, tá? A terapia de vidas passadas, a psicoterapia de vidas passadas é o quê? Ela vai utilizar a lembrança de uma situação lá de trás para nos auxiliar a gente perceber um padrão repetitivo do nosso comportamento vida após vida e que a gente ainda mantém hoje. É aquela situação que continua, que continua e que continua. Deu para compreender aí? Então, uma coisa é recordar fatos e momentos que estão guardados no nosso inconsciente. E outra é trabalhar esse material, esse conteúdo, de uma forma psicoterápica. Ok? Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Existem atendimentos gratuitos em casas espíritas? Existem sim. Podem procurar casas espíritas. Manda um WhatsApp pra gente. Manda uma mensagem. Eu só vou falar agora no WhatsApp no final do programa, tá? Manda um WhatsApp pra gente. A gente manda pra você. Você me fala qual é a tua cidade, qual é o lugar que você se encontra. A gente manda a relação das casas espíritas que atendem gratuitamente. E existe também um atendimento em consultório, tá? Profissionais que atendem em consultório, igual o psiquiatra, igual o psicólogo. Você vai marcar a consulta, o dia direitinho lá com ele. A gente também manda essa relação para vocês, tá ok? Como faço para me tornar um psicoterapeuta reencarnacionista? Vamos lá. Casas espíritas que queiram isso, podem também mandar um WhatsApp pra gente, tá? Que a gente vai enviar pessoas, contatos para trabalharem na casa espírita, assim como até para o desenvolvimento do curso, né? Da escola de psicoterapia reencarnacionista. No site da ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, tem lá o calendário, tem lá toda a relação. Por exemplo, em Porto Alegre vai ter um curso, tá? Iniciando amanhã. Geralmente dura 2 anos e pouco, tá? De 1 ano e meio a 3 anos. Acho que é alguma coisa assim. Vai ter um curso, começa amanhã, dia 26 de maio de 2016, toda quarta, quinta-feira do mês. Então, podem procurar lá. Vai ter um curso começando lá em Blumenau, Santa Catarina. Vai ter um outro começando no dia 28 de maio de 2016. É todo quarto sábado do mês. E eu tô sabendo de um também que vai ter lá em Praia Grande, São Paulo. Vai começar em junho, dia 11 de junho. Vai ser sempre no segundo sábado do mês, tá? Entra lá, portalabpr.org, tá? Ali você confere isso tudo. Caso contrário, manda um e-mail pra gente, manda um WhatsApp pra gente ou pergunta lá no nosso Facebook. Vou agora mandar pela última vez hoje, hein? Não vou mais perturbar com tanto Facebook, hein? Com tanta informação aqui. Nosso Facebook. facebook.com/recordando vidas passadas, tudo junto. facebook.com/recordando vidas passadas, tudo junto. Nosso e-mail, amor, perdão e fé, @gmail.com. Repetindo, amor, perdão e fé, @gmail.com. E finalmente o nosso WhatsApp, para quem está fora do Brasil tem que botar o 55. O nosso amigo lá do Canadá tem que botar o 55, que é o código do Brasil. Para quem já está no Brasil, coloca 21, Rio de Janeiro. 99247-5631. 99247-5631. Deixa eu ver se tem mais algum recado, se tem mais alguma informação. Acho que não, tá? Vamos agora ficar ainda aqui no WhatsApp respondendo as perguntas aí dos amigos, tá ok? Cadê? O Alisson botou aqui, sou de Bacabal, Maranhão. Então, tá aí, fazendo a correção. Tá certo? Legal, Alisson.
Estamos finalizando então o programa de hoje. Muito obrigado aí pela participação, tá ok? Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira ao vivo, 21h30. Tchau, tchau!